Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem legal de uma missão que está, assim, literalmente nos levando para o coração de um mundo em formação. Vamos acompanhar a jornada da sonda Psyche da NASA. Oi, uma jornada fascinante mesmo. O destino dela é um objeto muito curioso, né? Lá no cinturão de asteroides, o 16 Psyche, um mundo que, pelo jeito, é quase todo de metal. Exato, uma raridade. E o que motivou nossa conversa agora foram umas imagens recentes que a sonda mandou. Tipo uns postais cósmicos, sabe? Da nossa Terra e da Lua vistas de muito, muito longe. Quase 300 milhões de quilômetros. Isso. E essas fotos são bem mais do que imagens bonitas, né? Elas são, na verdade, fundamentais para a missão. É uma ótima deixa para a gente discutir por que ir até o 16 Psyche é tão importante. Boa. Vamos ver o que esse asteroide pode nos ensinar sobre como planetas como o nosso se formam e, claro, pensar um pouco sobre essa visão diferente do nosso cantinho no universo. Certo. Então, vamos começar pelo básico. Qual é a grande pergunta, assim, a questão científica por trás da missão Psyche? Por que esse asteroide específico, o 16 Psyche, justifica uma missão inteira da NASA? O que ele tem de tão especial? Bom, o objetivo principal é entender a origem, a natureza do 16 Psyche. Ele fica lá no cinturão principal de asteroides, né? Aquela região enorme entre Marte e Júpiter, cheia de rochas e metais. Uhum. A grande sacada, o que faz o 16 Psyche ser diferente de milhares de outros objetos lá, é a hipótese de que ele não seja um asteroide comum, sabe? Feito só de poeira e rocha que se juntou. Ah, não. A teoria mais forte é que ele seja, na verdade, um núcleo metálico exposto de um protoplaneta. Um protoplaneta. Tipo um planeta que passa quase lá, mas não vingou. Um projeto de planeta que ficou pelo caminho. É uma boa forma de pensar, sim. Lá no comecinho do Sistema Solar, mais de 4,5 bilhões de anos atrás, tinha muitos desses corpos se formando, os protoplanetas. Certo. Alguns cresceram, viraram os planetas que a gente conhece. Outros, como talvez o que deu origem ao 16 Psyche, podem ter sofrido colisões muito violentas. Essas batidas teriam arrancado as camadas de fora, de rocha, de gelo, Nossa. deixando para trás só o núcleo denso, metálico. Se for isso mesmo, o 16 Psyche seria feito principalmente de ferro e níquel, muito parecido com o núcleo da Terra. Que incrível. Quer dizer, estudar o 16 Psyche seria como ter acesso direto a um tipo de lugar que aqui na Terra está escondido debaixo de milhares de quilômetros de manto e crosta. É como achar o motor de um carro antigo que nunca montaram direito e aí dá para ver as peças por dentro? Exatamente essa analogia. Perfeita. Seria a nossa única chance de estudar um núcleo planetário diretamente. Aqui na Terra, a gente só consegue inferir como é o nosso núcleo por métodos indiretos, tipo ondas sísmicas, né? Sim, sismologia. Visitar o 16 Psyche abre uma janela única para entender como aconteceu a diferenciação planetária, como os materiais mais pesados foram para o centro lá nos primórdios do Sistema Solar. Faz todo sentido. E essas fotos recentes da Terra e da Lua foram tiradas agora, em julho de 2025, certo? Foi tipo uma pausa na viagem para fazer ciência ou era só um teste mesmo? Foi um teste crucial, parte de um processo que a gente chama de calibração dos instrumentos. A sonda não parou a viagem, ela continua firme rumo ao cinturão, com chegada prevista para 2029. Ah, bom. Mas de tempos em tempos, a equipe precisa checar se os instrumentos científicos estão funcionando direitinho, medindo a luz com precisão. E para isso, eles apontam as câmeras para objetos no céu que a gente conhece muito bem. E a Terra e a Lua servem como esse padrão de referência. Sim, exatamente. Nos dias 20 e 23 de julho, a sonda virou as câmeras gêmeas dela para casa. A Terra e a Lua, vistas de tão longe, 290 milhões de quilômetros, aparecem só como pontinhos de luz, quase umas estrelinhas brilhantes. Imagino. Como a gente conhece muito bem as características da luz que a Terra reflete, com aquele tom azulado, e da Lua mais cinza, a equipe consegue comparar os dados que a Psyche coletou com os valores que eles esperavam. Entendi. Qualquer diferença mostra que os sensores precisam de um ajuste. É uma checagem essencial para garantir que, quando a sonda chegar lá no 16 Psyche, os dados sobre a composição, a geologia do asteroide sejam super confiáveis. Ok, vamos aprofundar um pouquinho mais.
Esse 16 Psyche, esse possível núcleo exposto, o que mais a gente sabe sobre ele? Ele é conhecido há muito tempo. Olha, ele foi descoberto faz bastante tempo sim, lá em 1852. Foi um astrônomo italiano, o Annibale de Gasparis. E ele deu o nome em homenagem a Psique, a deusa da alma da mitologia grega. Que nome bonito! É, né? E as observações feitas aqui da Terra com telescópios, radar, deram uma ideia geral das características dele. Ele não é redondinho, sabe? Tem um formato irregular. Muitas vezes o pessoal compara com uma batata. Uma batata espacial. Isso. E ele é grande para um asteroide. O diâmetro médio é estimado em uns 226 quilômetros, mas pode chegar a 280 quilômetros na parte mais comprida. Mas o mais marcante mesmo é a classificação espectral dele, tipo M. M de? Metálico. Indica que a superfície dele reflete a luz de um jeito que bate com uma composição rica em metais, principalmente ferro e níquel. E essa coisa de ser metálico levou a umas ideias meio exageradas, né? Já ouvi chamarem de asteroide de ouro. Tem algum fundo de verdade nisso ou é mais ficção científica? É mais um apelido para chamar atenção do que uma descrição real, sabe? A expectativa é que seja rico em ferro e níquel, como o núcleo da Terra. Pode até ter traços de outros metais mais preciosos, ouro, platina, que costumam se juntar com o ferro na formação dos planetas. Ah, então pode ter um pouquinho. Pode, mas provavelmente em quantidades bem pequenas, e seria super difícil de tirar de lá. O verdadeiro ouro do 16 Psyche é científico, a informação que ele guarda sobre como os planetas nascem. Essa ideia de minerar asteroides é coisa para um futuro bem distante, com desafios tecnológicos gigantescos. A missão Psyche é ciência pura, exploração e descoberta. Entendido. O foco é o conhecimento. Voltando para a calibração. Você falou que apontar para a Terra e para a Lua ajuda a ajustar os instrumentos. Mas por que usar alvos tão diferentes do destino final? A Terra tem oceanos, atmosfera, a Lua é rocha, sem ar. O 16 Psyche é metálico. Como calibrar com um serve para o outro? Não é meio estranho? É uma ótima pergunta, e vai bem no ponto da calibração. O lance não é a semelhança física total, mas sim ter um padrão de referência cujo espectro de luz refletida seja extremamente bem conhecido e estável. Pense em afinar um violão. Tá. Você não afina uma corda comparando com o som de um tambor, né? Você usa um diapasão ou outra nota que você sabe que está certinha. As câmeras da Psyche, que são chamadas de imajadores multiespectrais, elas são feitas para ver o universo em várias cores, incluindo algumas no infravermelho que a gente nem enxerga. Certo. Cada mineral, cada tipo de superfície, reflete a luz do Sol de um jeito único nessas diferentes faixas de luz, criando uma assinatura espectral. Ah, então quando olham para a Terra e para a Lua, a equipe sabe exatamente qual assinatura as câmeras deveriam pegar em cada uma dessas faixas de luz. Exatamente isso. Eles sabem como a assinatura azul dos oceanos e da atmosfera da Terra tem que aparecer nos dados e como a assinatura mais neutra cinzenta da Lua deve ser registrada. No começo do ano, eles fizeram calibrações parecidas usando Júpiter e Marte, que já têm assinaturas mais avermelhadas. Entendi. Aí eles comparam o que a Psyche mede com o que ela deveria medir para esses alvos conhecidos. Com isso, eles conseguem achar e corrigir qualquer pequena imprecisão nos sensores. Isso garante que quando a Psyche finalmente mirar no desconhecido 16 Psyche, a assinatura metálica que ela registrar seja a mais precisa possível, para poder mapear a composição da superfície com confiança. Faz muito mais sentido agora. É como ter certeza que a régua está certa antes de medir uma coisa super importante. E o Jim Bell, que é o líder das câmeras, ele chamou essas imagens de cartões postais, né? Além de técnicas, elas têm esse valor simbólico. Exatamente. Ele usou essa expressão e eu acho que pega bem essa dualidade. Tecnicamente, são dados de calibração, cruciais. Foram feitas em 20 e 23 de julho, e como a Terra e a Lua estavam muito longe, 290 milhões de quilômetros, precisou de exposições longas, até 10 segundos, para pegar a luz fraquinha delas contra as estrelas lá da constelação de Áries. Nossa, 10 segundos? É, mas claro, para a equipe e para todo mundo, ver nosso planeta como um pontinho de luz tem um impacto emocional, filosófico que não dá para negar.
E a equipe vai continuar esses testes, viu? Talvez usem Saturno ou o asteroide Vesta como próximos alvos de calibração, para refinar ainda mais o desempenho. E não são só as câmeras que precisam dessa atenção, imagino, os outros instrumentos também. Sim, sim. A missão leva outros instrumentos importantes. Tem um magnetômetro, que vai procurar por um campo magnético antigo que talvez existisse no protoplaneta original. Que legal! E tem o espectrômetro de raios gama e nêutrons, que vai dizer exatamente do que a superfície é feita. Quanto ferro, níquel, silício, etc. Esses também passaram por checagens recentes. E a boa notícia é que todos os instrumentos principais estão funcionando bem. Essas verificações completas acontecem a cada 6 meses, é uma rotina necessária nessa viagem tão longa. Falando na viagem, você disse que a chegada é só em 2029. Como é que a Psyche está fazendo esse caminho todo? Não é uma linha reta, né? Linha reta. Longe disso. A Psyche foi lançada em outubro de 2023. A distância total para chegar no 16 Psyche é absurda. Coisa de 1,6 bilhão de quilômetros. Bilhão? É. Para cobrir isso sem precisar levar um tanque de combustível gigante, a sonda usa um sistema de propulsão super eficiente, a propulsão solar elétrica. Basicamente, ela usa painéis solares enormes para gerar eletricidade, e essa eletricidade alimenta uns propulsores que soltam íons de xenônio em altíssima velocidade. É um empurrãozinho bem suave, se comparar com um foguete químico, mas pode ser mantido por muito, muito tempo. Aí a nave vai acelerando devagarinho até velocidades altíssimas, usando bem menos propelente. Uma aceleração constante, suave, em vez daquele empurrãozão inicial. E ela pega carona em algum lugar? Pega sim. A trajetória tem uma manobra-chave de assistência gravitacional. Em maio de 2026, a Psyche vai passar relativamente perto de Marte. Ah, vai usar a Marte? Exato. Passando pelo campo gravitacional de Marte, ela vai meio que roubar um pouquinho da energia orbital do planeta, ganhando velocidade e mudando de direção. Como se fosse um estilingue cósmico. Essa manobra é essencial para economizar mais propelente ainda e colocar a sonda no rumo certo para encontrar o 16 Psyche lá no cinturão uns anos depois. É uma verdadeira coreografia no espaço, calculada com uma precisão incrível. Uma dança cósmica que leva a gente para bilhões de quilômetros. E isso me traz de volta para aquelas imagens da Terra e da Lua. Ver nosso mundo inteiro como um pontinho brilhante a 290 milhões de quilômetros. É impossível não pensar naquela foto icônica, o pálido ponto azul da Voyager 1. A comparação é inevitável, né? E muito forte. Claro, a Voyager 1 estava bem mais longe, 6 bilhões de quilômetros, quase saindo do sistema solar. Mas o sentimento que as fotos da Psyche despertam é um mesmo. É verdade. Elas são um lembrete muito direto da nossa escala no cosmos. Ver a Terra com toda a complexidade, a vida, os conflitos, a beleza, tudo reduzido a um pixel de luz, quase impossível de distinguir de uma estrela qualquer. Isso dá uma sensação de humildade, assim, profunda. É uma perspectiva que pode ser até meio desconcertante, né? Perceber essa pequenez toda. Mas, ao mesmo tempo, talvez isso reforce o quanto esse nosso ponto azul é especial, não? Exatamente. É esse o paradoxo interessante dessas imagens. Elas mostram nossa aparente insignificância no grande esquema das coisas, mas, ao mesmo tempo, destacam o quão precioso e único é o nosso planeta. É o único lugar que a gente conhece que tem vida. É verdade. Visto de tão longe, não tem fronteira, não tem divisão. É só um lar compartilhado por todos. Essa perspectiva vai além da ciência, entra na filosofia, na ética, na nossa responsabilidade como espécie. Busca só dados, conhecimento científico puro. Ela também nos dá essas metáforas visuais poderosas que podem mudar o jeito que a gente pensa sobre nós mesmos e sobre o planeta. Sem dúvida alguma. A busca por entender o universo, inevitavelmente, faz a gente refletir sobre a nossa própria existência. A missão Psyche tem um objetivo científico claro: desvendar os segredos de um núcleo planetário. Mas, no caminho, ela já nos deu esse presente. Essa visão que inspira admiração e, quem sabe, um senso maior de cuidado com a nossa casa frágil. A jornada até o 16 Psyche ainda é longa, mas essa parada para foto já valeu muito a pena, em termos de perspectiva. Então, para a gente amarrar nossa conversa,
A missão Psyche está a caminho do 16 Psyche, um asteroide metálico super diferente, que pode ser o coração exposto de um planeta que não se formou por completo, uma relíquia lá do início do Sistema Solar. Isso mesmo. E para ter certeza que vai conseguir estudar ele direitinho, quando chegar lá em 2029, a sonda fez esses testes de calibração essenciais, usando a Terra e a Lua como referências conhecidas. E essas imagens de calibração, apesar de técnicas, nos deram de brinde essa visão espetacular e humilde do nosso planeta e da Lua como pontinhos minúsculos de luz na imensidão escura a quase 300 milhões de quilômetros daqui. Exato. Elas têm esse papel duplo: garantir a qualidade científica da missão, que promete revolucionar o que a gente sabe sobre formação de planetas, e, ao mesmo tempo, oferecer essa perspectiva cósmica profunda sobre a nossa própria casa, sua beleza isolada e sua aparente fragilidade no vazio imenso do espaço. Fica a reflexão, né? Se o 16 Psyche é um núcleo que sobreviveu, um bloco de construção fundamental que ficou ali exposto, que outras histórias sobre a infância agitada do nosso sistema solar podem estar esperando em outros asteroides esquisitos ou fragmentos primitivos. Uhum. Talvez aqueles que nem chegaram a formar um núcleo, mas ficaram congelados em etapas ainda mais iniciais da construção planetária. Que segredos sobre as origens dos mundos ainda estão por aí à deriva, esperando para serem lidos?